Então, hoje é a aula número 1. Essa aula número 1, o título dela é Somos Todos Médiuns. Então, a gente vai falar nessa aula de hoje sobre essa questão, que todos nós somos médiuns. Mas você sabe qual que é a tua mediunidade? Se você é médium, qual que é a tua mediunidade? Então, é sobre isso que a gente vai falar no estudo de hoje. Então, vamos lá. Aula número 1, somos todos médiuns. Próxima, Edson. Para que a gente consiga chegar a entender essa questão da mediunidade primeiro, vamos falar algumas coisinhas importantes antes. A primeira coisa importante é sobre essa ideia da comunicação com os espíritos. A ideia da comunicação com os espíritos, vamos ver de onde que vem isso. Próxima. Então, a ideia da comunicação com os espíritos não nasceu com o espiritismo. Essa ideia da comunicação com os espíritos sempre existiu desde as épocas mais remotas da vida humana aqui na Terra. Eu coloquei 3 figurinhas ali que demonstram 3 passagens bíblicas aonde existiu espíritos se comunicando conosco aqui. Eu coloquei ali a ideia, ali o primeiro quadrinho do Abraão. Abraão, né, era um patriarca hebreu e ele ensinava sobre o Deus único. E já em idade avançada, ele teve um filho, o Isaac. E aí um espírito falou, isso está na Bíblia, né? Diz que uma voz, que Deus, né? Que um anjo, a gente sabe que é uma interferência espiritual. Então, um espírito falou para Abraão sacrificar o Isaac para provar a sua fé em Deus. E no momento que Isaac vai sacrificar o filho, aparece um espírito, na Bíblia diz um anjo, e segura Isaac dizendo, não precisa, você já provou a tua fé. Então isso aconteceu há mais ou menos 5.000 anos atrás. Então mostrando que a ação, essa comunicação com os espíritos, com a parte material, a parte física aqui, ela existe desde mais dos tempos remotos. Depois eu coloquei a figurinha do meio ali, onde Moisés está mostrando os 10 mandamentos para nós ali. Também uma ação de efeito físico, aonde foram colocadas, né, nas tábuas, foram escritos em pedras, tábuas de pedras, os 10 mandamentos. É uma ação espiritual também. Mas ali no lado direito, aquela figurinha, onde aparece o anjo Gabriel avisando a Maria que ela ia ser mãe. Então, são intercessões, são ações de espíritos desde os tempos mais remotos da humanidade, mostrando que a ideia da comunicação não nasceu com o espiritismo, ela sempre existiu. Próximo, Wilson. Desculpa, Edson. Meu parceiro Wilson. Seja você, hein? Outra coisa importante, então, é consenso entre todas as religiões que existem espíritos ou anjos, como queiram, né, determinado, a doutrina espírita chama de espíritos, que existem espíritos superiores e inferiores, que os espíritos superiores sempre querem nos ajudar, nos amparar. E os espíritos inferiores ainda estão, né, porque não estão no caminho do bem, às vezes querem nos atrapalhar, perseguir, porque não concordam com o que a gente pensa, o que a gente faz. Então, isso é consenso entre todas as religiões, que existem espíritos em classes, né, superiores e inferiores. Eu vou mostrar para vocês essa questão agora. Próxima. Então, todas as religiões, até grifei ali, ó, todas as religiões pregam sobre essa comunicação com os espíritos.
Eu até fiz, né, coloquei esses 2 desenhos aí, que é muito conhecido, né? Para a gente ter a ideia do que a gente está falando. Então, de uma forma direta ou indireta, todas as religiões falam sobre as intervenções dos espíritos no mundo material. Inclusive, muitas religiões criaram dogmas e cerimônias relativas a essa comunicação com os espíritos. Vamos ver alguns exemplos aí. Promessa. Promessa significa que você está pedindo ajuda para alguém que vive no plano espiritual, numa outra dimensão, em troca de um sacrifício teu. Então, promessa não é um dogma da doutrina espírita, mas é um dogma que todo mundo conhece e que muitos fazem pedidos. Olha, eu estou com um problema, se eu for ajudado, eu faço isso de sacrifício. Eu até coloquei em destaque o Santo Antônio. Tem muita gente que pede um favorzinho para o Santo Antônio para dar uma mãozinha, né? Para que será? Esse dogma não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas é uma crença e que existe pedindo ajuda dos espíritos. Próxima. A manifestação do Espírito Santo significa também que os espíritos podem se comunicar através de pessoas, falar através de pessoas, trazer a palavra de Deus através de pessoas. Isso aconteceu com os apóstolos. O primeiro momento de manifestação do Espírito Santo foi no dia de Pentecostes. Mas eu não vou entrar no detalhe, porque todo mundo sabe o que é o dia de Pentecostes, né? E essa questão da manifestação do Espírito Santo não é um dogma da doutrina espírita também, mas tem tudo a ver com comunicação dos espíritos. Próxima. E temos também outros dogmas agora tratando da influência de espíritos que não são bons. Por exemplo, o dogma do exorcismo e o dogma da expulsão do demônio, que são muito correlatos, o significado é muito parecido, que é a ideia de afastar um espírito que esteja fazendo mal para alguém. Então, são dogmas que não têm nada a ver com a doutrina espírita. São dogmas que existem em outras religiões. Próxima. Então, a gente viu que a mediunidade, essa comunicação com os espíritos, ela existe de todos os tempos e todas as religiões têm a ideia da comunicação com os espíritos. Vamos ver um pouquinho agora sobre a mediunidade através dos tempos. Então, na história da humanidade, a gente vê que por muito tempo a mediunidade ela sempre existiu, mas se tinha assim, uma dificuldade muito grande de dominar a mediunidade. Então, as pessoas que tinham a mediunidade tinham o dom, mas não sabiam como controlar. E usavam esse dom para fazer coisas que não deviam, muitas vezes. Por exemplo, Moisés proibiu a comunicação com os espíritos porque as pessoas, no tempo em que ele estava buscando a Terra Prometida, as pessoas, qualquer coisa que iam fazer, consultavam os espíritos. E aí ele proibiu. Por quê? Ia proibir algo que não existia? Não, se ele proibiu porque existia. Depois, João, mais à frente, falou para nós, olha, não creiais em todos os espíritos, dizendo assim, olha, vocês ficam perguntando e consultando, e os espíritos ficam falando coisas, vocês já ficam fazendo. Então, existia muita ignorância quanto ao entendimento dessa questão da comunicação com os espíritos. E aí a gente vê que lá na Pérsia, no Egito, na Grécia, né, no meio dos romanos, sempre aquela pessoa que tinha um dom, ela fazia parte, né? Os reis, os imperadores, traziam pessoas que tinham dons para perto deles, para que eles ajudassem essa pessoa a dominar os outros, a ter poder. Então, muitas vezes ia ter uma guerra, eles queriam saber se aquela, né, do médium que tinha na época, né, que chamavam de sacerdotes,
se ele conseguia adivinhar, conseguia descobrir se eles iam ganhar aquela guerra ou não. Então, assim foi. A história traz para nós muito, né, dessas situações do uso da comunicação com os espíritos. E quando chegamos a falar de Jesus, Jesus usou muito essa questão da intervenção espiritual para fazer as coisas, e toda a parte de cura que ele fazia, utilizando os fluidos espirituais, tudo isso ganhou, com Jesus, um caráter de milagre. Então, a gente vê que a mediunidade, ela sempre esteve presente em vários pontos da história. Vamos um pouquinho mais, Edson. Aí nós encontramos essa questão mediúnica que atormentaram muito a humanidade em vários momentos. Então, a gente vê aquele momento do caça às bruxas, onde as cruzadas queimavam pessoas que tinham dons. Então, tivemos um momento muito triste, né? Na Idade Média, falavam sempre que a pessoa que tinha o dom de se comunicar com os espíritos, com o plano espiritual, ele estava possuído pelo demônio, daí criaram a demonopatia. Toda pessoa que tinha o dom tinha que morrer. No início do século XIX, achavam que toda pessoa que tinha o dom de se comunicar com os espíritos era doente, tinha uma patologia mental. Então, isso era tudo, eram achismos das situações, né? Próximo. E aí a gente chega, já na metade do século XIX, onde, de repente, começou a aparecer manifestações mediúnicas, ou seja, manifestações dos espíritos em todas as partes do mundo. Eu destaquei algumas aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, tinha uma família chamada Fox, e tinha duas filhas, né, duas meninas dessa família, que quando elas estavam em casa, e tinha muita batida nas paredes, e aí um vizinho descobriu um jeito de se comunicar com os espíritos. Quando ele fazia uma pergunta, se a resposta fosse sim, era uma pancada, se fosse não, era duas. E isso se difundiu muito, foi muito conhecido nessa época, mais ou menos em 1848 isso aconteceu. E na Europa, o que acontecia muito era a questão das mesas girantes, as mesas que se moviam e respondiam perguntas através de batidas, de pancadas. Próxima. Como isso era muito o que estava acontecendo, era natural que a sociedade buscasse uma resposta, igual hoje a gente está pedindo para a ciência buscar um remédio para a pandemia que vivemos hoje, para curar, né, a questão do vírus. Naquela época, em 1850, mais ou menos, 55, por ali, era muito grande essas questões das mesas girarem e responderem perguntas na Europa. Então, a sociedade queria que os grandes sábios, os cientistas, resolvessem isso. E começaram a chamar, dizer, olha, vocês que são cientistas, vão lá e estudem isso e dão uma resposta para nós. Próxima. E aí, uma das pessoas muito cultas da época, era um professor, chamado Hippolyte Denisard Rivail. Ele foi um dos primeiros cientistas que estudou com profundidade essa questão das comunicações e viu que tinha uma coisa muito grandiosa por trás daquelas mesas. As mesas eram inteligentes, mas a mesa não podia ter inteligência. Então, alguém estava manipulando as mesas para poder responder perguntas e trazer questões mais apuradas. Então, esse professor, o Hipólito, se aprofundou tanto e que descobriu que por trás, então, dessas mesas, tinha espíritos que traziam informações, muita coisa. E aí, ele, em uma determinada comunicação que um espírito fez, disse, olha, professor Hipólito, numa encarnação anterior, você viveu entre os druidas e se chamou Allan Kardec. E aí ele resolveu, o professor Hipólito, adotar o pseudônimo de Allan Kardec,
para não confundir, porque ele era uma pessoa importante, então as pessoas poderiam aceitar a ideia, porque foi ele que falou. Então ele resolveu pegar um pseudônimo de uma encarnação que ele já tinha vivido, conforme o Espírito disse, e a partir daí ele começou a trazer, né, muito conhecimento e foi escrevendo sobre isso, fazendo toda uma compilação dos estudos que daí deram origem à doutrina espírita. Próxima. Então, o Allan Kardec, o professor Hipólito, codificou os ensinos dos espíritos em 5 obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, em 1857, o Livro dos Médios, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênesis, em 1868. Como nós estamos estudando sobre mediunidade, nós vamos buscar hoje estudar ali sobre o Livro dos Médiuns. Porque o Livro dos Médiuns é o nosso manual, é o nosso guia sobre mediunidade. E aí eu coloquei aqui para a gente entender que o Livro dos Médiuns passou a ser um divisor de águas. O que era a mediunidade antes e o que é depois do Livro dos Médiuns, depois da doutrina espírita. Antes, então, como eu falei, havia muita ignorância. Ninguém sabia como utilizar a mediunidade. Mas depois do Livro dos Médiuns, ele se tornou diferente. Então, por que é um divisor de águas? Dá uma... Clica lá, Edson, para nós. Aí, ó. O Livro dos Médiuns passou a ser um divisor de águas porque, a partir do Livro dos Médiuns, é possível que nós consiga agora controlar todo o processo mediúnico. Nós conseguimos entender e controlar a mediunidade. Até então, desde o início das épocas até o Livro dos Médiuns, as pessoas não conseguiam entender e como usar a mediunidade certa. Mas a partir do Livro dos Médiuns, que é esse divisor de águas, que a doutrina espírita, né, codificou para nós, Kardec codificou, nós podemos controlar a mediunidade. Próximo. Então, a partir da publicação do Livro dos Médiuns, nós temos o antes e o depois da mediunidade. Então, Kardec, ele não fez só aquela parte científica de estudar para ver o que era. Ele buscou entender, e aí os espíritos revelaram para ele que para a pessoa ter controle sobre a mediunidade, é muito importante a moral. Então, a moral cristã é a base fundamental para o médium ter controle sobre o intercâmbio mediúnico. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, a partir do Livro dos Médiuns em diante, a mediunidade passou a ter controle, a ser controlada. Ok? Então, uma coisa importante também, a gente vai ver já em seguida, todas as pessoas possuem mediunidade. Todos nós somos médiuns. Então, não depende da qualidade moral a pessoa ter mediunidade. Então, todo mundo tem. Então, não depende de qualidade moral ter a mediunidade. Mas a moral tem uma influência muito grande no uso da mediunidade. Com quem que a gente vai se contatar com o plano espiritual. Então, a moral é muito importante para eu ter controle e saber com quem que eu estou contatando no mundo espiritual. Próxima. Vamos só definir o que é mediunidade, só para a gente entender. Vamos lá. Então, mediunidade é um meio de comunicação com os espíritos. E a mediunidade sempre existiu em todas as épocas da humanidade, como a gente viu. Próxima. Então, Kardec utilizou termos novos para poder definir as coisas. Então, essa comunicação com os espíritos, que as pessoas, desde das épocas remotas, né, do início da humanidade, essa comunicação que sempre existiu, a partir da doutrina espírita, Kardec, então, passou a chamar de mediunidade, que é
o meio pelo qual os espíritos estabelecem relações conosco. Então, mediunidade é esse meio de comunicação entre o plano material e o plano espiritual. E Kardec aproveitou e fez mais uma designação, que médium é por meio de quem aquilo acontece. Então, a mediunidade é um meio de comunicação, mas por quem acontece, Kardec chamou de médium. Próxima. No ponto inicial nosso, que é o que a gente queria, né? Quem é médium? A gente disse que... Próxima. Oi, Edivaldo, tá travando um pouquinho aí a tua internet. Então, nós encontramos no Livro dos Médiuns, lembra? O Livro dos Médiuns, Divisor de Água. O Livro dos Médiuns é o nosso manual. Tudo que a gente quer saber de mediunidade está no Livro dos Médiuns. Então, no Livro dos Médiuns, lá na segunda parte, capítulo 14, questão 159, diz lá: todo aquele que sente num grau qualquer, né, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então, ele está dizendo, no Livro dos Médiuns, que todo mundo é médium. Próxima. No livro Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro trazido pelo espírito André Luiz, lembra aquele mesmo espírito que escreveu O Nosso Lar? Ele trouxe muito, né, mais livros, mais obras. E uma obra muito importante é Nos Domínios da Mediunidade, que ele explica como funciona a mediunidade também. A mediunidade, diz o orientador espiritual Aulus, a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. Por isso, todos somos médiuns. Próxima. Edivaldo, eu vou pôr uma pergunta aqui para você, posso colocar? Pode. Chegou agora e tem a ver com a questão do médium aí, tá? Vamos lá. Vamos ver. André, boa noite. Uma dúvida. Um médium de baixa moral poderia receber comunicação de um espírito de alta envergadura? Sim. Esse estudo e essa explicação, ele tem a ver com a questão da sintonia vibratória. Nós temos uma aula que vamos explicar sobre isso muito claramente, que se chama Leis das Comunicações. Nessa aula das Leis das Comunicações, é esclarecido para nós de que um médium que tem uma moral que não é boa, mas ele tem uma faculdade apropriada, ele pode se comunicar com um espírito de elevada envergadura, desde que esse espírito não tenha um outro médium com melhores condições. E se for necessário, aí é feito todo um ajuste vibratório, que nessa aula das leis das comunicações é explicado, e é possível, então, essa comunicação. Assim, né, como um médium equilibrado, bom, um médium, né, de boa moral, pode se comunicar com um espírito que não seja um espírito ainda inferior, revoltado, né? Então, qualquer das duas situações, ou um espírito elevado comunicar por um médium que não seja bom, ou um médium bom comunicar por um espírito, deixar se comunicar por um espírito menos elevado, tudo isso pode. Existe toda uma explicação para isso. O próprio Livro dos Médiuns fala sobre isso, e existem outras obras complementares que falam sobre isso, como a obra No Invisível. Este livro, Nos Domínios da Mediunidade, fala sobre isso, mas dentro do curso nós temos uma aula própria para isso, chamado Leis das Comunicações. Uma outra aqui, Edivaldo, que também tem a ver com essa, do Cássio. Cássio, mas e na Umbanda? Os médios daquele local também têm moral elevada? A questão
não é a religião, né, que vai fazer a pessoa melhor ou pior. Na verdade, toda a religião que me faz bem é a ideal. Na Umbanda, nós temos médiuns espirituais e moral. Porém, mais densas, na Umbanda, para poder encaminhar entidades muito difíceis. Então, estudos demonstrando demonstrando de que muitos espíritos muito difícil, ainda muito revoltado, primeiro ele passa por uma atividade na Umbanda para tirar e diminuir um pouco da agressividade dele, para depois poder chegar numa sessão da casa espírita. Porque se ele viesse direto na casa espírita, ele talvez não ia ter condições de comunicar por um médium, né, na casa espírita. Então, a Umbanda e a doutrina espírita, na verdade, se complementam. Então, pode ter médium de excelente envergadura moral na Umbanda, fazendo um trabalho excelente, porque um complementa o outro. Podemos ir adiante, então, Edivaldo, agora. Vamos lá. Bom, nós vimos, então, que todo mundo é médium, né? Está aqui, pegamos duas citações, a do Livro dos Médiuns e dos Domínios da Mediunidade, falando que todos nós somos médiuns. E aí eu coloquei essa questão agora. Se todos somos médiuns, qual que é a minha mediunidade? Você já se perguntou qual é a sua mediunidade, né? Nós somos médiuns. Somos. Os espíritos afirmaram ali. Todos nós somos médiuns. Se todos somos médiuns, qual que é a minha mediunidade? Vamos ver? Então, vamos separar entre mediunidade natural e mediunidade ostensiva. Existem algumas nomenclaturas, algumas obras que chamam a mediunidade natural de generalizada e a ostensiva de mediunidade de prova. Mas o mais comum é mediunidade natural e ostensiva. Vamos ver o que é cada uma delas. Primeiro, mediunidade natural. Vamos lá. Então, no estado evolutivo que nos encontramos, as mediunidades da intuição, inspiração e percepção são faculdades inerentes a todo ser humano. Então, você, eu, o Edson, todos nós somos médiuns de intuição, inspiração e percepção. Todos nós. Naturalmente, nós somos médiuns já de 3 tipos de faculdades mediúnicas. Por quê? Então, vamos lá. Quando nós adquirimos... Opa, segura um pouco, Edson. Volto? Tá. Volta. Isso. Quando nós adquirimos a faculdade de pensar, nós, quando adquirimos a faculdade de pensar, se tornamos seres humanos racionais, a partir daí, nós já passamos a ter a mediunidade da intuição e da inspiração, que tem a ver com o pensamento. Por quê? Porque o pensamento se propaga de uma pessoa a outra. Quando eu estou pensando, eu estou emitindo ondas vibratórias, como eu tentei fazer no desenho que está ali. Toda vez que eu estou pensando, eu estou emitindo ondas vibratórias. Sempre que eu penso, emito ondas vibratórias. E todas as pessoas que estão nessa frequência de pensamento conseguem passar as ideias uma para a outra. Entre nós, encarnados, né? Os cientistas chamaram esse fenômeno de telepatia, de eu poder transmitir meu pensamento para outra pessoa. Então, quando está na mesma frequência de ondas, eu consigo identificar um pensamento que outra pessoa está emitindo, desde que estejamos na mesma frequência. Quando a gente está encarnado, a gente pensa. Se eu morrer, se eu desencarnar, vou continuar pensando?
Sim, porque quem pensa não é o corpo, é o espírito. Então, se eu desencarnei e continuo pensando, só que eu estou numa outra dimensão, na dimensão espiritual. Mas se eu continuo pensando, de lá para cá eu não posso me contatar com pessoas que estejam na mesma frequência vibratória de pensamento que eu estou aqui, enquanto encarnado? Sim, pode. E a isso é que os espíritos chamaram de intuição, mediunidade intuitiva. Então, se todo ser humano pensa, todo ser humano pode ser médium de intuição. Qualquer espírito que esteja na mesma frequência vibratória, e isso a gente vai falar bastante nessa aula das leis das comunicações. Então, se eu estou na mesma frequência vibratória de alguém que está desencarnado, pensando na mesma frequência, eu vou ter possibilidade de ter a intuição e também a inspiração. Tem diferença entre intuição e inspiração? Tem. Tanto é que no livro dos médiuns, lá no capítulo 15, no livro dos médiuns, deixa eu pegar aqui. No livro dos médiuns, capítulo 15, item 180, Kardec definiu o que é médium intuitivo. E no livro dos médiuns, capítulo 15, item 182, ele definiu o que é um médium inspirado. E aí ele disse que os médiuns inspirados são uma variação da mediunidade intuitiva, só que com uma intervenção menor. O que quer dizer isso? Seria dizer mais ou menos assim: quando eu tenho uma intuição, é uma ideia que vem para mim carregada de sentimentos. Vem uma ideia que me causa um mal-estar, um bem-estar, eu pensar naquilo. E a inspiração é uma ideia que vem, mas fortuita, sem sentimento, sem nada, é só uma ideia vaga. Então, nós podemos ter uma intuição, um espírito passar para nós uma ideia que cause sensações em nós, isso é intuição. Ou passar uma ideia que apenas traga a ideia, sem causar sensação nenhuma, isso é uma inspiração. Então, todo ser humano é médium intuitivo e é médium de inspiração. Porque pensa. Se o pensamento é natural, isso quer dizer que todo o restante das minhas encarnações, eu sempre vou ser médium de intuição e de inspiração. Então, se alguém perguntar para você, você é médium do quê? Se todo mundo é médium, você é médium do quê? De intuição e de inspiração. Isso você já é. Mas também é de percepção. O que é um médium de percepção? A percepção tem a ver com sentimentos. Todos nós, quando sentimos, também geramos ondas vibratórias dos sentimentos. Você já não teve a sensação de se aproximar de alguém, de uma pessoa conhecida? Você encontrou alguém, né, em algum lugar, num shopping, e essa pessoa começou a conversar com você, e você começou a perceber que essa pessoa, ela estava transmitindo para você uma sensação de mal-estar. Você começou a se sentir mal, ou de bem-estar, começou a se sentir muito bem próximo a ela. Então, essa percepção, você percebe daí pelo teu chakra coronário. O pensamento, né, é pelo teu chakra frontal. Por isso que eu coloquei ali os chakras piscando. Nós temos uma aula para falar de chakras também. O Edson já colocou lá no canal do YouTube dos Mensageiros, uma aula que a gente fez no Mensageiros, ele filmou e já colocou lá esse material lá sobre os chakras. Mas tem aí no blog também para você baixar o material, a apresentação. Bom, então, sentimentos todo ser humano tem. Eu não vou mais deixar de ter sentimentos. Então, assim como eu nunca mais vou deixar de ter sentimento e nem pensamentos,
eu vou sempre ser médium de intuição de forma natural, de intuição, inspiração e percepção. Sempre. Então, a perceber as pessoas. Então, se uma pessoa desencarna, morre, e vai para o plano espiritual, ela deixa de ter sentimento? Não. E se ela está vivendo lá, e se aproximar de mim de alguma forma, ela vai emitir a sensação que ela tiver de sentimentos. Então, se ela estiver lá bem numa situação, né, equilibrada, ela vai se aproximar de mim, vai transmitir um bem-estar. Agora, se ela não estiver bem, se ela estiver sofrendo no plano espiritual pelos erros que ela cometeu enquanto encarnadas, se ela aproximar de mim, o que ela vai transmitir? Sensações que vão me causar mal-estar. Isso todos nós sentimos. Então, por isso que todos nós somos médiuns. Todos somos médiuns de intuição, inspiração e percepção. Ok? Segue. Então, a intuição, a inspiração e a percepção são faculdades permanentes em todas as pessoas. Todas as encarnações que tiver daqui para frente, eu vou ter. Desde que eu tive, né, o raciocínio e o sentimento, eu já tive essa faculdade e vai ser permanente para sempre. Então, assim, né, como a inteligência, que é um atributo, é permanente nos seres humanos, a intuição, a inspiração e a percepção também. Olha, o nosso amiguinho dizendo ali, não. Assim como não podemos deixar de pensar, também não podemos deixar de ser médiuns. Tem quantas pessoas que nos procuram numa casa espírita dizendo, olha, eu tenho percepções, eu tenho intuições, eu não quero, tire isso de mim. Não tem como tirar. Não tem como a pessoa deixar de ser médium, de perceber o que está à sua volta. Não tem como. Essas faculdades naturais não tem como a pessoa deixar de ser. Existe uma aula, né, sobre perda e suspensão da mediunidade, mas não é a perda das mediunidades naturais. A gente já vai ver para frente outro tipo de mediunidade. Bom, e aí vem uma ideia agora. Se eu sou médium de intuição, de percepção, de inspiração, tem como eu melhorar isso? Tem como eu ficar mais intuitivo, mais perceptivo, ser mais inspirado? Tem como acontecer isso? Tem sim. Vamos ver. Olha, eu fiz um desenho aqui, vocês não se assustem. Os chakras não são desse tamanho, eu só ampliei para que a gente pudesse ter uma ideia. Então, todo pensamento e sentimento positivo limpam os chakras, ampliando a intuição e a percepção e, né, e a inspiração. Então, todo sentimento e pensamento positivo limpa os chakras. Por quê? Porque quando eu estou pensando e sentindo coisas boas, as energias que eu crio ao pensar e sentir são energias leves, sutis. Eu coloquei alguns exemplos ali, né? A principal energia é o amor. Então, eu respeitar, perdoar, ser generoso, usar da caridade, da sinceridade, compreensão, paciência, e assim por diante, isso produz energias muito leves e faz com que haja um fluxo mental e um fluxo emocional de energia, de sentimentos muito grande. Então, a minha intuição aumenta muito quando eu tenho bons pensamentos e bons sentimentos. Próxima. Agora, quando eu tenho sentimentos negativos e pensamentos negativos, esses chakras ali, que são os responsáveis, né, o cardíaco e o frontal, veja como eles estão poluídos ali agora. As energias de um pensamento, de um sentimento negativo, são muito densas, são pesadas e dificultam o nosso fluxo mental e o fluxo emocional. Então, as pessoas muitas vezes ficam frias,
ficam, não tem sentimento pelo próximo, não tem amor. Por quê? Porque ela agasalha ainda sentimentos como ódio, como rancor, aversão, agressividade, desprezo, irritação, mágoa, raiva. Isso tudo gera energias que vão deixando ali sujo energeticamente os nossos chakras, e com isso a nossa intuição, a nossa inspiração e a nossa percepção diminui. Então, se eu quero ter mais, aumentar a minha intuição, minha inspiração, minha percepção, vamos cuidar, né? Vamos cuidar do que pensamos e do que sentimos. Pensamentos e sentimentos positivos aumentam as nossas percepções. Próxima. Edivaldo, agora nós vamos passar ali, né, para a mediunidade ostensiva. Antes, eu queria te fazer umas perguntinhas que tem aqui a respeito desses... Vamos lá. Da Elisa, ela fez 2 perguntas aqui, que eu vou colocar na tela. Primeiro, como identificar se o pensamento é da pessoa ou do espírito? Tá. Você quer responder essa ou eu posso perguntar outra? A outra tem a ver ou... A outra fala de pensamento e sentimento. Então, põe, vamos ver. Vamos ver lá, ó. Ela pergunta isso aí, ó. Se é o pensamento que transmite o sentimento para o corpo. Então, voltando na primeira. Então, vamos na primeira. Então, vamos lá. Aí eu vou usar aquela orientação, né? Que um grande filósofo da antiguidade já nos disse, que é: conhece-te a ti mesmo. Eu tenho que me conhecer, identificar como as minhas ideias, para que quando venha uma ideia diferente da que eu tenho, eu consiga saber que não é meu. Então, por exemplo, eu sei a forma que eu penso, não tenho mágoa de ninguém, não penso maldade para fazer maldade a ninguém, e de repente, do nada, aparece uma ideia de prejudicar alguém, de criticar, de falar mal daquela pessoa. Peraí, eu não pensei nisso, eu não penso nisso. Então isso não é meu. Então eu consigo separar, né, o que é meu e o que não é, quando eu me conheço, quando eu conhece-te a ti mesmo. Então, conhecer o interior seu. Então, eu consigo identificar quando é meu, quando é não, principalmente me conhecendo, fazendo essa autoanálise frequentemente de como estão meus pensamentos e sentimentos. E aí a questão do sentimento, então ela quer saber se é através do pensamento, né, que a gente transmite. Na verdade, tem ligação, mas eles funcionam também separados. Eu penso sempre, eu não consigo pensar uma coisa boa e sentir uma coisa ruim. Se eu tenho pensamentos bons, meus sentimentos vão ser bons. Né? Se meus sentimentos são bons, é porque meus pensamentos são bons também. Então, eles estão ligados entre si. Mas eu consigo... o pensamento, ele tem a ver, né, com a minha parte superior, a parte do cérebro, a minha parte intelectual. E a parte dos sentimentos tem a ver com a parte do coração, né? Mas quando a gente fala coração, é da parte dos meus centros de força cardíaco, né? Que trabalham com energias emocionais, energia do sentimento. Então, a energia do pensamento e a energia que eu produzo quando tenho sentimento, elas são um pouco diferentes uma da outra. São energias em frequências de sutilidade diferentes. Porém, elas se combinam porque eu não consigo pensar uma coisa boa e sentir uma coisa ruim. Elas estão sempre ligadas entre si, mas elas são energias que são de frequência diferente. Uma acelera a outra, né? Uma impulsiona a outra, mas eu consigo separar uma da outra. Uma outra questão aqui do Cássio também, que eu vou pôr para você aqui, que ele fala da intuição. Veja ali, Edivaldo. Por isso que em muitas situações fala-se que devemos seguir nosso coração,
Pois é aí que está a nossa faculdade de intuição, né? Ele está Isso, dizendo, né? muito bem colocado, Cássio, muito bem. Porque é aí que nós vamos ver a diferença da inspiração e da intuição. Por quê? Porque a intuição vem a ideia, mas vem carregada de sentimento. Então, quando eu falo assim que vou seguir meu coração, naquela ideia, veio uma ideia, mas o meu coração diz, essa ideia não é boa. É a sensação que está me causando assim que eu vou fazer isso, mas eu estou aqui dentro que isso não vai ser bom. Por quê? Porque a intuição ela não está vindo de alguém que está me passando uma ideia boa, uma sensação boa. Ora, quando alguém me passando uma ideia e me causa uma sensação de bem-estar, de tranquilidade, é porque aí eu estou percebendo, né, a energia que está vindo junto com aquela ideia, que é uma ideia boa. Por isso, muito bem colocado pelo Cássio, né? Seguir também a ideia e o que está no coração, o que eu estou conseguindo identificar que está vindo junto com aquela ideia. Muito bem colocado. Uma outra do Jorge, aqui também, a última, de volta. Se todos somos médiums, e quem não desenvolve, teria alguma punição por não desenvolver? Na verdade, não. A gente vai ver na sequência agora, porque a gente está mostrando, nós todos somos médiums, mas a mediunidade da intuição, da percepção e da inspiração, na verdade, eu tenho que usar, assim como eu uso a inteligência. O desenvolver essa mediunidade significa melhorar os pensamentos, melhorar os sentimentos, estudar para conseguir identificar quando é um espírito que é bom, quando não é, para me entender como tudo isso funciona, para que eu consiga utilizar bem a ferramenta. Mas não existe punição para isso. A punição, na verdade, vai ser perder a oportunidade de ter usado melhor a ferramenta que a gente tinha. Mas a gente vai falar disso um pouquinho lá para frente. Vamos lá. Então, vamos falar aqui. Eu falei, então, que nós temos dois tipos de mediunidade. A natural, que a gente já viu, e temos a chamada ostensiva. Esse tipo de mediunidade, agora, é um pouco diferente. Essa mediunidade não é todo mundo que tem. Quem que tem essa mediunidade? Vamos lá. Então, Chico Xavier, nós colocamos ali como uma imagem, né? Para muitas pessoas são concedidas, veja bem o termo, são concedidas faculdades psíquicas como meio de auxiliar na sua evolução. Então, a pessoa não vai ter essa mediunidade de forma natural. A natural, que todo mundo tem, inspiração, intuição e percepção. Agora, algumas pessoas é concedido faculdades a mais, porque, de alguma forma, elas precisam disso. A gente já vai falar do porquê que ela precisa. Então, não são mediunidades conquistadas. Volta um pouquinho, Edson, por gentileza. Não são mediunidades conquistadas. Elas receberam de empréstimo durante a encarnação. Então, é algo que ele só vai ter durante aquela encarnação. Vamos dar um exemplo. Eu estou preparando a minha encarnação agora. Vou nascer. Aí os espíritos dizem, olha, você tem uma dívida tão grande, você fez tanta coisa errada, nós vamos te dar uma ferramenta para você poder ajudar muita gente. Você vai como médium de psicofonia. E aí é feito todo um preparo no meu perispírito, na minha parte física, para que eu venha nascer aqui e, em determinada época, aflorar a mediunidade, desenvolver a mediunidade, mas tudo já pré-estabelecido. Aí, naquela encarnação, eu utilizei a mediunidade de psicofonia como ferramenta. Desencarnei. Aí vou encarnar de novo. Aí os espíritos, olha, você continua com dívida bastante. Só que dessa vez agora você não vai como médium de psicofonia. Você vai agora como médium de psicografia. Então, essas mediunidades ostensivas, elas vão ser de acordo com a minha necessidade. Elas estão vindo por empréstimo.
durante aquela encarnação. São benefícios concedidos para que eu consiga evoluir. Agora sim, próximo. Então, essa palavra ostensivo, né, aplicado dentro do contexto da mediunidade, no vocábulo médium ali, define pessoas que possuem, além da intuição, da inspiração e da percepção, outras faculdades mediúnicas mais acentuadas. Possibilitem daí a pessoa se comunicar com os espíritos de outras formas, além da inspiração, da percepção e da intuição. Que no caso são os médiuns escreventes, né? Os psicógrafos, os falantes, que são os psicofônicos, os videntes, entre outras modalidades. Próximo. Aí Chico Xavier disse certa vez para nós assim: os médiuns ostensivos, no caso, em sua generalidade, não são missionários, na acepção comum do termo. Porque muita gente que acha, porque ele é vidente, porque é psicógrafo, se acha especial mais do que os outros. Acha que é um missionário. Aí o Chico diz, olha, na maioria, na sua generalidade, não são missionários. São almas que contrariaram muito, né, sobremaneira, o curso das leis divinas e que assumiram compromissos de resgatar o passado obscuro e delitoso. Então, a maioria não é missionário. São espíritos que precisam dessa mediunidade. Próxima. Mas se você tem dúvida ainda se você é missionário ou não, vamos ver o que diz o livro Médiuns e Mediunidade, de Divaldo Franco, do Espírito Viana de Carvalho. Diz assim: se para exercer a tarefa mediúnica tem sido tarefa que exige muito esforço, certamente é porque não somos missionários, e sim espíritos necessitados de reajuste. Para nós ser médium de psicofonia, de psicografia, de evidência, está sendo um esforço muito grande. Exige muita dedicação nossa, muita disciplina, muita renúncia. Se isso está custando muito para nós, é porque nós não somos missionários. O missionário não iria passar por essa necessidade. Então, continuando ali, sem dúvida, e é em razão dessa condição espiritual que se está difícil para nós, é que na maioria das vezes temos dificuldade de exercer o compromisso da mediunidade, com disciplina, trabalho e renúncia. Então, se nós estamos tendo dificuldade, tenha certeza, não somos missionários. Próximo. Então, para nós fechar o raciocínio aqui, ó. Então, mediunidade natural que todo mundo tem, eu, você, o Étio, todos nós, é intuição, inspiração e percepção. O que alguns de nós têm por necessidade, a maioria, são as mediunidades ostensivas. Eu peguei e coloquei só 5 exemplos aqui, psicografia, psicofonia, vidência, audiência, efeito físico. Então, a mediunidade natural é permanente, e a ostensiva só vai existir enquanto for aquela encarnação. Cada encarnação pode mudar a mediunidade ostensiva de acordo com a necessidade. Então, é importante nós falar, bom, por que eu não sou médium ostensivo? Por que o outro é e eu não? Vamos lá. A mediunidade ostensiva não é um fruto do acaso. Muitas vezes, antes de mergulhar aqui na carne, antes de nascer, nós procuramos os espíritos que estão nos ajudando a preparar a encarnação e dizemos para ele, olha, eu estou sendo infeliz há muito tempo. Eu já não suporto mais viver desse jeito. Preciso resgatar aquilo que eu fiz de errado. Então, nós imploramos aos nossos mentores, aqueles que estão nos ajudando, a nos darem ferramentas para nos ajudar a quitar os erros que cometemos. E aí, os espíritos que nos ajudam dizem, então tá, vamos fazer algo para te ajudar. Próximo, então. E aí, André Luiz, no livro Os Mensageiros, no capítulo 3, relata as atividades que tem lá no centro de mensageiros do nosso lar, né?
do Ministério da Comunicação. E aí o André Luiz coloca para nós, olha, neste centro de mensageiros se preparam anualmente milhares de médiuns. Então, esse centro de mensageiros, aquelas pessoas que é avaliado e é visto que tem necessidade, que é preciso que ela tenha alguma ferramenta a mais para poder ressarcir seus débitos, seus erros, ela é conduzida, aqui é o exemplo da cidade do Nosso Lar, mas existe milhares de cidades espirituais, e é onde todas elas têm esse local onde se preparam médiuns. A pessoa que vai nascer como médium, ela vai sendo preparada nesses locais. Então, diz o André Luiz que nesse centro lá do Nosso Lar se preparam anualmente milhares de médiuns, tornando-lhe aptos ao serviço. Tarefeiros encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados por esse centro de mensageiros para se tornar médium. Longas fileiras de médiuns partem daqui para o mundo carnal, com as necessárias instruções. Então, a pessoa que tem faculdades mediúnicas além das naturais, é porque ela tem grandes compromissos. Alguns são missionários, mas a maioria são pessoas que têm necessidade. Por isso que não é todo mundo que vem com essas mediunidades ostensivas. Mas todo mundo é médium de intuição, inspiração e percepção. Próxima. Edivaldo, vamos dar mais uma paradinha aqui para responder umas perguntinhas. Vamos lá. Essa aqui é do André, ó. A presença do médium é indispensável em uma casa espírita? A casa, pode existir sem qualquer atividade mediúnica ostensiva? É tarefa das casas espíritas, devido à doutrina espírita, ela foi codificada justamente porque os espíritos podem se comunicar conosco. Então, é tarefa de toda a casa espírita formar médiuns orientados, esclarecidos, e formar grupos de ajuda, de assistência aos espíritos sofredores. É o canal principal de onde as casas espíritas podem orientar aqueles que já estão no plano espiritual, passando dificuldades. Então, é preciso que tenha nas casas espíritas esse tipo de atividade. Então, não é dispensável, né? É indispensável, sim, que a casa espírita tenha médiuns com qualidade para poder ajudar. E os estudos que a gente faz de mediunidade, como estamos fazendo hoje, os estudos que você faz na casa espírita é exatamente para esclarecer, orientar os médiuns, para que eles se tornem bons instrumentos, para ajudar bastante nessa tarefa mediúnica. As palestras que a gente faz na casa espírita, os estudos que a gente faz, públicos, né, é com a intenção de esclarecer as pessoas antes que elas desencarnem. Mas e aqueles que não foram esclarecidos? Então, eles desencarnaram e estão sem saber onde estão sofrendo. Então, é através desses estudos imprescindíveis nas casas espíritas, desses grupos mediúnicos, que eles vão ter a possibilidade de se ajudar. Então, é tarefa da casa espírita isso. A Mariana também faz duas perguntas aqui que eu vou te passar meio juntas, ó. A primeira, ela diz assim: se o médium tem várias faculdades ostensivas, mas nunca usou, pois tinha medo das faculdades, será penalizado? E aí ela complementa dizendo assim: e se sempre é tempo de iniciar a utilização de suas faculdades? Então, primeiro, ela quer saber se há uma penalidade, e segundo, se é sempre tempo para se iniciar. Então, a primeira, né, a questão da penalidade. A penalidade é apenas pessoal. A pessoa deixou de ser um instrumento, perdeu uma grande oportunidade de acelerar resgates.
Então, a penalidade é essa, não existe outra punição. Existe a situação de que a pessoa, muitas vezes, por ela não ter procurado se orientar, ela pode ter não cuidado da sua questão moral, ser envolvido com entidades sofredoras, e isso piorou a sua condição espiritual. Se endividou mais ainda, vamos colocar assim. Então, mas não existe punição pelos espíritos superiores para essa situação. É uma perda de oportunidade. Agora, vendo a questão, se a pessoa pode a qualquer hora começar, sem dúvida. A qualquer momento, você pode reiniciar essa atividade. A qualquer momento, você pode ingressar numa casa espírita idônea, que estude, que priorize o estudo antes da prática, para que a pessoa, quando vá praticar, saiba o que está fazendo. A qualquer momento. O estudo da mediunidade é livre, né? É a pessoa, a qualquer momento, a qualquer tempo. Não existe, eu já passei, eu estou com 70 anos, 60 anos, agora não vou fazer mais. Não, sempre é tempo, né, de recomeçar. Edivaldo, pegando um gancho na Mariana, quando ela pergunta a respeito da penalização, né? Uhum. Agora acontece também do médium, se ele não vai compreender a mediunidade dele, não vai estudar e tentar educar a mediunidade dele, ele acaba sofrendo muito na vida dele, né? Inclusive, a gente tem conhecimento de médiuns que estão internados em clínicas para doentes mentais, sendo que não são doentes mentais justamente por fugir da mediunidade. Isso também acontece, né, Edivaldo? O que a gente diz é que, às vezes, a pessoa ela tem esse receio, não quer trabalhar na questão mediúnica, né? Ou tem dificuldade, de alguma razão, até profissional, não tem os horários para isso. O que a gente diz assim, então, cuide da tua moralidade, para que você não venha cair nas influências negativas, porque você tem a sensibilidade mais apurada de se comunicar com o plano espiritual. E os espíritos vão explorar isso. Agora, se você tiver uma conduta moral boa, lembra lá no começo que nós falamos que a partir do livro dos médiuns nós podemos controlar a mediunidade através das nossas condições morais. Então, você não precisa, às vezes, desenvolver, mas porque você não está tendo condições. Mas cuide da tua moralidade para que você não venha ser usado por espíritos inferiores. Tem mais duas perguntas aqui, depois a gente vai ter que andar. Está chegando muita pergunta, Edivaldo. Mas tem isso é bom, é bom. Estamos interagindo. Com certeza. Nós vamos tentar responder todas, né? Com certeza. As duas estão interligadas, uma é da Leia e outra da Áurea. Eu vou pôr a da Leia aqui primeiro, ó. Por que médiuns ostensivos que trabalham há anos em uma casa espírita, no trabalho mediúnico, eles aos poucos vão perdendo a mediunidade e até ficam sem mediunidade que trabalhavam? Então, com relação à perda da mediunidade de médiuns que já estão há anos num grupo mediúnico. E a da Áurea também, eu acho que está interligada, então eu vou pôr junto aqui, Edivaldo. A Áurea diz assim, ó, uma pessoa que tinha mediunidade de incorporação, mas deixou de frequentar o centro espírita, quando voltar a frequentar o centro, a sua mediunidade voltará? Então, vamos lá. Então, essa questão da perda da mediunidade, ela tem, inclusive no livro dos Médiuns, tem um capítulo tratando sobre esse assunto. A perda, ela só acontece por questões de necessidade, muitas vezes, a pessoa está com um problema de saúde ou coisas parecidas. E aí a espiritualidade suspende temporariamente até que a pessoa recupere. Agora, se a pessoa está usando muito mal a faculdade mediúnica, aí, às vezes, é feita a suspensão em definitivo dessa faculdade. Mas esse é um assunto que a gente tem uma aula específica dessa, para entrar mais no detalhe, seria depois, né? Em outra aula específica. Porém, existem médiuns que a mediunidade parece que fica encruada,
fica, ela vai e volta, ela não desenvolve muito. Muitas das vezes, isso acontece porque o médium está com algum problema que não conseguiu resolver. Algum problema pessoal, algum problema que... Eu vou citar um exemplo, né? Eu já fui diretor doutrinário de uma casa espírita, já fui presidente, e as pessoas questionavam, olha, eu estou aqui no centro há 20 anos, e aí chegou uma pessoa mais nova aqui, e já é médium de psicofonia, já escreve, e eu só estou aqui, não acontece nada comigo. Mas essa pessoa que dizia isso, ela tinha bronca com um, bronca com o outro, ou seja, ela sempre era uma pessoa assim que nunca estava em paz interna mesmo consigo. E mesmo porque ela não, né, talvez não veio com a mediunidade ostensiva para isso, mas ela podia melhorar muito a sua intuição, muito a sua percepção e muito a sua a condição assim de estar ajudando mais vibratoriamente. Mas ela só reclamava sempre que alguma coisa dificulta o nosso desenvolvimento, a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Eu tenho que ter alguma coisa que está me impedindo. E isso daí é só avaliando caso a caso, né? Essa da Áurea, né? Então, se a pessoa era médium de incorporação e deixou de frequentar, eu tenho certeza que se você voltar e você tiver essa faculdade ostensiva, você vai novamente reativar ela. Não tenha dúvida. Porque se você se afastou, ela ficou suspensa. A hora que você voltar, ela é reativa. Viu, Edivaldo? Pegando um gancho aí com que a Áurea colocou, essa questão da pandemia, a gente sabe que praticamente fechou, né, esse trabalho. Imagino que tenha fechado em muitas casas espíritas. Quando os médiuns voltarem à atividade normal, a mediunidade volta normalmente? O que você me diz disso? Com certeza. O que a gente recomenda é que os médiuns, nesse momento agora, cuidem dessa questão moral. Se cuidem para não... Já que fica em casa, né, o tempo todo, a gente vê tanta coisa, as pessoas relatando que já estão insatisfeitas, que já estão esgotadas. Não. Procurem aproveitar esse tempo para uma coisa boa, achem livros para ler, façam coisas que ajudem você a desenvolver as virtudes. E mantenha-se dentro de um padrão moral. Lembra? Eu controlo a minha mediunidade mantendo moralidade. E nós vamos ver agora, já em seguida, como eu posso trabalhar com a minha intuição, com a minha inspiração e com a minha percepção. Já vamos falar disso na frente agora. Posso passar aqui, Edivaldo? Pode passar. Nós vamos falar agora de alguns pontos chaves da mediunidade que as pessoas ficam, né, nos questionando bastante. Então, vamos lá. São 3 que eu classifiquei aqui. A mediunidade me faz sofrer? A diferença entre perceber e absorver. E sou médium só dentro do centro? Vamos lá, vamos estudar um pouquinho de cada uma. Então, vamos falar a mediunidade me faz sofrer? A gente vê muitas pessoas falando que, mas eu sofro tanto com a mediunidade me traz tanta dificuldade na vida. Será que é a mediunidade? Vamos ver. Então, é errada a ideia de que a mediunidade é a causa dos nossos sofrimentos e desajustes. É errado. A mediunidade não faz sofrer. Lembra? A mediunidade é um dom, é uma ferramenta divina para nos ajudar. Mas por que eu sofro? Coloca a próxima tela. Geralmente a gente sofre por ignorância, por falta de cuidado com a conduta moral e com os abusos do dia a dia, da nossa vivência. Então, se eu sou uma pessoa agressiva, triste, revoltada, meu comportamento é um comportamento que deixa a desejar, eu vou ter sintonias, né? Eu vou gerar uma frequência vibratória de agressividade, de tristeza, de revolta, que vai me vincular em espíritos sofredores. Então, não é a mediunidade que me fez sofrer, mas o meu comportamento
os meus vícios, a minha falta de cuidado com a conduta moral. É isso que está me fazendo sofrer, mas não a mediunidade. A mediunidade não faz sofrer. Eu sofro porque eu não estou usando da disciplina como eu deveria usar. Próximo. A diferença entre perceber e absorver. Isso é muito importante. Tem muitas pessoas que sofrem porque, como a gente é médio de percepção, todos nós somos médio de percepção, tem pessoas que não sabem distinguir uma coisa da outra, de perceber e absorver. Quando eu perceber que tem um espírito à minha volta, eu devo sentir que tipo de vibração que ele está tendo. Porque daí eu identifico se ele é um sofredor, se ele é um revoltado, se ele é um angustiado, se é um espírito elevado, um protetor. Então, eu vou perceber. Perceber é sentir. Inicialmente, sentir o que o espírito está vibrando e eu estou percebendo. Qual que é, o que ele tem dentro dele, de sentimentos, de pensamentos. Então, quando eu percebo, eu vejo no desenho que está a minha proteção verde ali, eu tenho as minhas energias, as minhas vibrações estão bem, estão boas. Então, qualquer percepção que eu sentir, primeiro, elas estão não entrando dentro do meu campo vibratório. Eu estou me protegendo. Então, eu vou perceber. Mas tem pessoas que percebem e absorvem aquilo. Então, absorver não é só perceber, é atrair para dentro da sua corrente fluídica o que o espírito está emitindo. Então, se o espírito veio com uma angústia danada, uma tristeza profunda, eu percebi e não tomei nenhuma atitude, eu já vou começar daí a absorver. Que atitude que eu devo tomar? Se eu perceber que é uma angústia, o que eu tenho que fazer? Elevar o meu padrão vibratório. Sair da mesma frequência. Porque se eu percebi, inicialmente, é porque eu estou na mesma frequência. Então, eu percebi angústia, percebi revolta, percebi uma tristeza profunda. Eu vou fazer imediatamente uma prece. A hora que eu faço uma prece, eu corto a sintonia, eu não absorvo. Agora, se eu perceber e não tomar providência nenhuma de quebrar a sintonia, eu vou entrar na próxima fase, que é absorver. E aí eu passo a me sentir angustiado, revoltado, passo a ter sensações de mal-estar. Por quê? Porque além de perceber, eu absorvi. Veja como eu posso ter controle sobre a minha mediunidade. Lembram? O Livro dos Médiuns fala isso. Então, a partir do Livro dos Médiuns, da doutrina espírita, eu posso controlar a mediunidade. Então, se eu tenho a mediunidade de percepção de forma natural, eu controlando, a hora que eu perceber. Então, por isso que que a nossa irmã fez a pergunta, né? Sobre como identificar que um pensamento, um sentimento é meu ou não. Me conhecendo. Então, se eu não tenho motivo para estar triste, não tenho motivo para estar revoltado, angustiado, por que eu estou percebendo isso à minha volta? Porque tem alguém ali transmitindo isso para mim, porque não é meu. Então, se eu percebi e não absorvi, eu vou falar na sequência de como eu posso ajudar esse irmãozinho daí. Próximo. Então, nós devemos sempre avaliar as vibrações que nos afinizamos, né? E absorver quando positiva e rechaçar quando negativa. Ou seja, não deixar entrar para dentro de nós quando não for uma energia boa. Ok? Próximo. Esse rechaçamento, né, se faz de forma automática quando a gente muda a vibração.
Então, aqui tem uma figura mostrando que existem espíritos querendo influenciar negativamente essa mocinha ali, mas ela entrou no estado de prece. Então, automaticamente, ela se protegeu contra aquela influência negativa. Aí vem uma coisa da nossa física, né? Nossa física material. Forças contrárias se repelem. E as afins se atraem e se somam. Então, se é uma energia negativa e eu mudei ela para outra frequência, deixei ela positiva, não, essas entidades inferiores não vão alcançar o meu pensamento e nem meu sentimento. Mas não posso deixar elas sem ajuda. Eu vou ter que ajudar. Vamos ver como ali. Próxima. Eu vou te mandar mais 2 perguntinhas aqui, tá, Edivaldo? Pode ser? Ah, pode, pode. Vamos lá. A Mabel diz assim, ó, no livro Os Mensageiros, André Luiz fala que a maioria dos que são preparados para a mediunidade falham. Diz que raros completam a tarefa. Na sua opinião, qual o motivo dessa falha? Nessa própria lição aí do livro Os Mensageiros, diz lá que a falha é quando o médium ele se torna egoísta, ele só pensa nele e esquece de que a ferramenta da mediunidade é uma ferramenta para ajudar o próximo. Ele tem essa ferramenta, mas ele não usa para ajudar ninguém. Ele se enclausura dentro dele de forma egoísta e não quer trabalhar. Não vou me tornar, né, ajudar ninguém. E aí, então, nesse livro diz que muitos falham porque evitam de praticar a caridade, o amor. E é o que a gente pede, justamente ensina na Casa Espírita, né? Vamos ser caridosos, vamos amar ao próximo, vamos amar a todas as pessoas, principalmente aquelas que são mais difíceis de convivência. A Meirelle nos pergunta assim, o físico interfere na mediunidade? Exemplo, um médium que era ostensivo tem sua mediunidade paralisada devido a um tumor na hipófise, já que essa glândula é também utilizada para esse intercâmbio. Na verdade, é a epífise que é utilizada para esse, né, intercâmbio. Porém, sempre que o médium tem uma enfermidade grave e que vai ter dificuldade de frequentar, de se manter dentro das atividades da casa espírita, essa mediunidade ela é suspensa, né? Ou até, às vezes, de forma definitiva, temporária ou de forma definitiva, depende do caso, mas existe essa bênção, né, de a mediunidade não ficar exigindo algo que o médium, naquele momento, não está em condições físicas para atuar, né? Bom, vamos lá, o ponto de chave 3. Sou médium só dentro do centro? Vamos falar disso agora. Então, a mediunidade de intuição, de inspiração e percepção não é uma faculdade que só funciona nas reuniões especializadas. Então, vamos lembrar bem, nós estamos falando da intuição, inspiração e percepção. Nós, fora do centro, continuamos tendo pensamentos e sentimentos. Então, elas vão funcionar também fora do centro. Aonde quer que nós se encontre, nós vamos estar em meio a um mar de espíritos que estão por aí, espíritos necessitados. Então, é perfeitamente possível e compreensível que lá no meu ambiente de trabalho, na rua, na minha vida social, em casa, eu perceba a presença dos espíritos. A gente encontra essa afirmação lá no livro Diretrizes de Segurança, questão 12, página 22, é uma questão que o Divaldo Franco respondeu para nós. Então, a mediunidade não é uma faculdade que funciona só dentro da casa espírita. Por isso, nós temos que cuidar da nossa moral o tempo todo, se quisermos controlar a mediunidade. Próxima. Então, nós somos médios de intuição, inspiração e percepção. Faltou um P. E percepção 24 horas por dia. Por isso, né? Nós temos que estar o tempo todo cuidando, exercitando a nossa mediunidade.
podemos estar fazendo e nem dado conta, podemos estar fazendo muita coisa e nem dado conta, né? Que estamos trabalhando a mediunidade. Próxima. Então, só não vamos confundir intuição, inspiração e percepção com psicofonia, psicografia, com as mediunidades ostensivas. Médiuns, né, que têm a mediunidade ostensivas, as ostensivas só devem ser praticadas dentro da casa espírita no trabalho mediúnico. Próxima. Por quê? Porque se nós começarmos a praticar a mediunidade ostensiva dentro da nossa casa, nós vamos transformar o nosso lar em local de trabalho mediúnico. E a nossa casa não tem sustentação espiritual que tem um centro espírita. Por isso, as mediunidades ostensivas, eu tenho que me cuidar de não praticar dentro da casa espírita. As mediunidades naturais, essa a gente já vai ver como trabalhar com ela ali, às 24 horas do dia. Próxima. Então, através da intuição, da inspiração, nós podemos receber a influência do Espírito aonde estiver. Eu posso estar dentro do carro, dentro da casa, no trabalho, no ônibus. Aonde eu estiver, eu posso estar tendo, praticando, né, no caso, as minhas mediunidades naturais. Próxima. E aí, aonde eu estiver, alguns espíritos vão se aproximar para nos ajudar, e outros vão se aproximar para serem ajudados. Alguns vão ser espíritos bons, outros vão ser sofredores, outros serão revoltados. Nós temos espíritos familiares, que sempre estão próximos a nós, temos sofredores, temos revoltados, que sempre podem se aproximar de nós. Por que eles podem se aproximar de nós? Vamos lá. Porque a providência divina, ela vê que essa interferência dos espíritos em nosso mundo, no mundo material, e em nós encarnados, ela é muito importante. Primeiro, para que todos nós possamos praticar a virtude do amor. Existe uma situação que é explicada no livro dos Médiuns, nas obras de André Luiz, de que os espíritos sofredores, os que se encontram numa situação mais difícil, mais densa no plano espiritual, eles não conseguem ver os mentores que estão ali para ajudá-los. Mas eles conseguem ver nós, os encarnados aqui. Então, muitas das vezes, os mentores próprios, né, eles induzem a esses espíritos a se aproximarem de nós, para que nós possamos praticar a virtude do amor nesse momento para com eles. Que nós consiga perceber a presença deles e ajudá-los. E a outra questão é para que nós também aprenda a viver cuidando dos nossos pensamentos e sentimentos. É uma forma de fazer um limite para nós, para que nós não faça tudo que, né, tudo é lícito, mas nem tudo convém, como diz Paulo para nós. Então, para nós aprender a se cuidar também, a vigiar o que pensamos e sentimos. Então, são dois bons motivos que nós temos ali. Vamos ver, então, como que a gente pode ajudar esses espíritos que se aproximam de nós. Vamos lá. Então, em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos perceber a influência dos espíritos. Em casa, trabalho, na rua, o carro, como a gente já falou. Então, basta nós analisarmos, se conhecendo, né? Então, aí, de repente, estamos percebendo uma sensação próxima a nós. Então, basta analisar a sensação que o espírito vai estar nos transmitindo e já vamos saber o que ele precisa. Se nós tivermos a instrução, o conhecimento que a doutrina espírita está nos facultando, nós já vamos saber, olha, eu estou bem, e de repente comecei a ter sensações de mal-estar, né? Eu coloquei uma figurinha ali simbolizando alguma coisa assim. Então, o que o espírito está sentindo, nós passamos a sentir. Sensações que não estão harmonizadas. Bom, sentimos. O que vamos fazer agora? Próximo. Se for um irmão angustiado, vamos buscar vibrar amor, pensar nos ensinamentos do Evangelho. Então, eu percebi
que era um irmão angustiado. Eu percebi aquela sensação. Lembro que eu tenho que vibrar, mudar, quebrar a sintonia? Então eu tenho que vibrar diferente. Então eu vou fazer uma prece, buscar vibrar amor. A hora que eu faço uma prece, eu percebi, vou pensar assim: Pai amado, permitistes que um irmão sofredor, angustiado, que está com muita angústia, se aproximou de mim. Então, eu começo a fazer uma prece, convido esse irmão que está aqui agora, com certeza muito necessitado. Vamos juntos fazer uma prece. Faz o Pai Nosso, faz a prece, mas faz do fundo do coração. Faz uma prece que consiga ter sentimento junto ali. E aí, para fechar, pense no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, em algo que traga um consolo para esse espírito. Então, por exemplo, vamos pensar no capítulo 5 do Evangelho, nesse caso do irmão angustiado. Capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos. Aí, eu não consigo, né? Ainda não decorei. Então tem um Evangelho em casa, à mão, no trabalho, na gavetinha do trabalho, né? Tenha. E aí você fez a prece, pensou em alguns ensinamentos ali sobre por que as pessoas sofrem. As pessoas estão sofrendo por consequência de alguma coisa que fez, e o espírito que está ali, ele está consciente que errou. Então você vai dizer: olha, mas Deus está te dando a chance de você se ajudar para sair dessa situação. Perdoe, se for o caso. Busque ajuda. Você vai levar 5 minutos fazendo a prece e pensando no Evangelho. Nesse tempo de 5 minutos, esse espírito, durante a prece, durante você, e tudo isso em pensamento, hein? E você pensando no Evangelho, ele consegue captar as tuas vibrações de pensamento e vai te ouvir em pensamento. Então, nesse tempo, ele elevou, 5 minutinhos ali, ele elevou o padrão vibratório dele. Ele saiu daquela situação pesada para uma situação melhorzinha. Com isso, o seu perispírito ficou mais leve. E ele passa a enxergar irmãos, espíritos que queriam ajudá-lo. E aí, nesse instante, como ele já conseguiu ver os espíritos superiores, ele vai acompanhar esses irmãos. Pronto. Usamos da nossa percepção, da nossa intuição para ajudar alguém. Próximo. Se for um irmão revoltado, né, cheio de maldade, busque vibrar amor, faça prece. Pense no Evangelho sobre perdão. Lá no capítulo 12, amar os inimigos. Capítulo 9, ser manso, ser brando, ser pacífico. E aí nós mudamos a vibração desse irmão. E ele vai ver aqueles irmãos que queriam ajudá-lo a partir daí. E vai se encaminhar, vai acompanhá-los para o atendimento espiritual. Próxima. Nós não vamos gastar nem 5 minutos para acabar com o sofrimento desses irmãos aí, que às vezes duravam dezenas ou centenas de anos. Vejam que oportunidade eu tenho só com a minha intuição e a minha percepção. Vamos imaginar, se eu conseguisse ajudar um espírito por dia, que se aproximou de mim, quantos dá no ano? 365? Em 10 anos, 3.650? Com certeza, aqueles irmãos que eu desencaminhei no passado foram ajudados no meio disso. E aí eu termino a minha encarnação, além de ter ajudado aqueles que eu tinha um compromisso com eles, ainda ajudei muitos outros. Só com a intuição e a percepção e a inspiração. Próximo. E aí, né, quando a gente ajuda alguém que vai acompanhando as equipes espirituais, até coloquei uma figurinha ali engraçada, né, do Richard Simonetti,
A gente vai até sentir falta do espírito que estava do nosso lado, né? Ele vai embora com os que querem ajudá-lo, porque ele está conseguindo ver, e nós ficamos lá com saudade dele já daí um pouquinho. Então, por quê? Porque a gente conseguiu ajudar, né? Próxima. Mas quantas vezes que, em vez de perceber e já ajudar, nós começamos a absorver o problema do espírito. E ele foi encaminhado, ele foi trazido ali para nós ajudar. E nós absorvemos o problema dele, não queremos ajudar. E começamos a... Como nós também temos um monte de problema que é comum no nosso estágio evolutivo, começamos a lembrar das nossas angústias, das nossas revoltas, e aí entramos no vício. E aí, em vez de ajudar, aí entra aquilo que as pessoas dizem, né? Arrumei o encosto. O espírito fica encostado em nós, até que nós consiga ajudá-lo. E era tão fácil. Só perceber, ver o que ele precisava, identificar e fazer uma prece por ele. Próxima. Por isso que, através do estudo sério, nós poderemos desenvolver e utilizar da nossa sensibilidade mediúnica, da nossa intuição, da nossa inspiração e da nossa percepção. E fazer muito. Quanto mais nós estudarmos, mais conhecermos, mais poderemos aproveitar desses dons que nós temos. Todos nós somos médiuns de intuição, inspiração e percepção. Quanto a gente pode ajudar só identificando quem está à nossa volta? Simples assim.